Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Cristóvão Brilho e nesse vídeo hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que eu percebi agora nessa última semana, que uma das maiores preocupações das pessoas, que é um dos maiores desejos das pessoas é conhecer um pouco mais a respeito da ansiedade, né? As pessoas estão extremamente ansiosas, as pessoas estão extremamente inquietas consequentemente, as pessoas ficam inseguras. E tudo isso traz uma desorganização muito grande para a vida, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia acaba tomando uma proporção muito mais intensa, muito mais tensa, e nós temos que gerar muito mais energia para poder enfrentar os desafios que são normais, que são os desafios do dia a dia e são desafios que nós teremos para sempre, né? A vida é formada, composta por desafios. Não tem jeito. Nós precisamos vencer, ultrapassar os desafios, às vezes conseguindo aprender com os desafios, outras vezes não, mas a vida é assim. E aí, me pareceu oportuno a gente conversar a respeito. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas agora, baseado nas informações que eu consegui observar nessa última semana, nesses últimos 10 dias, da preocupação das pessoas com relação à ansiedade, porque a ansiedade ela tira totalmente o nosso foco. A ansiedade ela nos paralisa, muito embora ela nos acelere, ela acelera a nossa energia, a nossa mente, né? A nossa respiração. A ansiedade ela nos tira do nosso eixo de equilíbrio, mas ela faz com que a gente perca o foco, a concentração, enfim, a gente perde a noção do que é prioridade, a gente perde a noção de por onde começar, né? E colocar os passos um atrás do outro de acordo com a necessidade, de acordo com as nossas prioridades, com as prioridades da nossa vida. E aí me ocorreu começar essa conversa com vocês, porque muitas pessoas me perguntaram essa semana, mas ansiedade tem jeito? Ansiedade é um sentimento que dá para controlar? Olha, o que é ansiedade, né? Ansiedade é a aceleração da sua energia, da energia que controla a sua emoção, e essa aceleração, a gente não tem como segurar essa aceleração, a gente não tem como controlar essa aceleração, e na maioria das vezes ela é motivada por dois sentimentos, que são os sentimentos básicos, que são os sentimentos de onde todos os outros se originam, que é o medo e a raiva. O que eu quero dizer com isso? Que o medo e a raiva são dois focos, são dois núcleos que geram energia, e a partir da geração do medo ou da raiva, os demais sentimentos e comportamentos emocionais eles se manifestam. Queria deixar claro aqui que eu não sou psicólogo, que eu não sou médico e que eu não sou psiquiatra e que eu não tenho nas minhas informações nenhuma intenção de desaconselhar o uso da medicina convencional, de desaconselhar o uso dos medicamentos. A minha visão é uma visão essencialmente espiritual e que tem como objetivo final sugerir e validar às pessoas, de uma forma em geral, que existem muitas coisas dentro da medicina vibracional, da terapia vibracional, que podem ser úteis, que agregadas aos tratamentos convencionais, de fato, tem apresentado resultados muito importantes. Então, se você tem o seu médico, vá ao seu médico, tome o medicamento que o seu médico mandar, mas tenha na sua mente a abertura de possibilidades de você recorrer também a caminhos alternativos que são extremamente eficazes, principalmente no que diz respeito ao controle das energias emocionais. Então, como eu estava falando antes, nós temos dois núcleos geradores de energia que geram o medo e geram a raiva. Então, a partir do medo e a partir da raiva, tantos outros sentimentos e comportamentos
são manifestados e a gente acaba não tendo controle sobre eles, né? Então, voltando a falar da ansiedade e falando das origens, dos núcleos de origem, dos sentimentos de medo e raiva, e que daí todos os outros sentimentos se manifestam, a ansiedade nada mais é do que eu falando assim, mostrando como, quando eu digo nada mais é, eu não estou querendo também aqui desmerecer, né, a ansiedade, desmerecer a crise de ansiedade, o comportamento de quem está ansioso, porque é extremamente desconfortável. Mas me cabe dizer aqui para vocês, pelo menos essa é a intenção do vídeo, dizer para vocês que a ansiedade, ela é a aceleração da sua frequência energética, ou seja, é consequência da aceleração e das descargas elétricas promovidas pelo descontrole dessas energias geradas por medo e raiva. O que eu quero também dizer é que a sua ansiedade, se você é uma pessoa que nesse momento está ansiosa, essa ansiedade, se você for avaliar, analisar, essa ansiedade ela está sendo gerada ou por alguma situação de medo vivida por você nessa vida, nesse momento, nessa realidade ou até em vidas passadas. E a mesma coisa acontecendo com a raiva, ou seja, os dois sentimentos são geradores de um processo de ansiedade. E, como eu falei aqui em possibilidades alternativas, né? Eu trabalho, como eu já disse, eu trabalho com cristal, e a energia desorganizada que leva a pessoa a um estado de descontrole energético e, consequentemente, ao descontrole da sua energia emocional, você tem, no mundo das terapias alternativas, das possibilidades alternativas, muitas opções. Muitas opções. No meu caso, particularmente, que, como eu já disse para vocês aqui uma vez, eu trabalho com cristais há mais de 50 anos, tenho 8 livros a respeito do tema, e o que eu posso dizer e agregar para vocês é: a ansiedade é um descontrole energético muito atual nas suas consequências, mas é perfeitamente ajustável a um padrão de equilíbrio através da utilização dos cristais, que aqui nesse momento eu apresento a vocês como um dos maiores equilibradores de energia que existe no planeta. Então, toda a energia gerada por uma pessoa, por um ser humano, baseada, originada no medo ou na raiva e que leve essa pessoa à ansiedade, se você é essa pessoa, eu posso te oferecer aqui agora 2 instrumentos que podem te ajudar muito, que é o quartzo rosa e é o quartzo azul. Esses 2 cristais, essas 2 formações rochosas, elas são extremamente úteis quando trabalham com a sua energia no sentido de baixar, de organizar, de trazer para o eixo o equilíbrio da sua energia. Na medida em que você tem, existem outros cristais, mas esses 2, se você tem esses cristais, por exemplo, e dorme, ao adormecer, coloca ele sob o teu travesseiro, ou você coloca um sobre o teu travesseiro e o outro sobre o teu peito, e mantém esse cristal no seu peito por pelo menos 3 minutos diariamente, você tem um instrumento que muito provavelmente vai te ajudar bastante, porque ele vai organizar as energias que estão ali te comprimindo ou que estão ali tirando a tua forma pensamento e os que você está sentindo do eixo, colocando ambos nos eixos. A vida não vai se tornar um mar de rosas, mas você vai ter um fluxo energético muito mais a seu favor do que o que você está tendo hoje em função do descontrole e da desorganização emocional. Pense então um pouquinho sobre o que eu falei e fique em paz e um feixe de luz.